Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Vamos embora, vamos começar mais um tema para o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se gostar do vídeo, deixa aí um ok. Se não gostar, não fala nada não, que atrapalha e tal, mas tá bom. Se inscreva lá no meu Instagram, @profjustino, e assim a gente pode ficar mais juntinhos e você acompanha as minhas publicações. Combinados? O que nós vamos tratar hoje? Olha, já estamos aqui atrás com um cenário belíssimo. Estamos lá em Atenas, na Grécia. Para nós que somos ligeiramente pobres, é a nossa oportunidade de viajar para a Grécia, né? Então, vamos embora. Olha só o que eu preparei para nós. Eu resolvi, a partir de uma experiência pessoal, que foi muito bacana, gravar uma sequência de aulas que eu vou colocar em uma playlist separada apenas sobre um tema que é a chamada gestão democrática. Calma, não estou falando da gestão democrática no ambiente público no sentido político, mas vamos falar sobre a gestão democrática no ambiente escolar, na escola. Esse é o nosso objetivo. Serão algumas aulinhas, vou deixar uma playlist separada, falando sobre gestão democrática dentro do ambiente escolar. Correto? Essa então é a nossa primeira aula, espero que vocês curtam bastante e que nós possamos trocar algumas experiências. Eu falando aqui, você falando aí nos comentários. Combinados? Simbora, para não nos delongarmos demais, compreender inicialmente o que é uma gestão democrática e como que esses dois conceitos, democracia e gestão, vão se combinar no ambiente escolar. Combinados e combinadas? Então simbora. Para iniciarmos, eu gostaria de discutir com vocês a democracia como princípio. Achei legal, mas não entendi direito. Calma, vamos devagarinho. Primeiro eu vou chamar os nossos convidados e convidadas, só para estar aqui para vocês conhecerem, eles vão nos acompanhar ao longo das aulas. Essa daqui, ó, é a Justininha. E aí, Justininha, firmeza? Do lado de cá nós temos o Justininho. Por que eles estão vestidos assim e por que nós temos aqui atrás a Grécia? Porque quando nós falamos em democracia, o que vem primeiro em nossa cabeça, ou deveria vir, que a democracia nasce na Grécia. É isso? Onde a democracia nasce, Justininha? Que gracinha, isso é bom demais. Ó, democracia é um conceito. E um conceito, ele possui história. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao longo do tempo e do espaço, ele ganha novas configurações. Será que a democracia que os gregos atenienses inventaram é exatamente igual à democracia que nós falamos hoje? O que você acha, hein, Justininho? Muito bem, ó, os dois já participaram, hein? Justininha, então a democracia começa na Grécia e, Justininho, realmente a democracia que nós falamos hoje não tem. Ela carrega a mesma ideia, mas ela já sofreu diversas alterações do seu sentido, em função de movimentos políticos, de novas ideias, e foi ganhando novas configurações, apesar da palavra ser a mesma. Então nós precisamos saber qual o sentido de democracia que nós vamos usar para debater neste curso a democracia na escola. Combinados? Obrigado aos dois. Vamos continuar aqui, ó. Então eu separei para você o seguinte: gestão democrática. O que é gestão? Fui lá no dicionário e busquei para você bonitinho, ó. Ó que bacana, hein? Gestão. Foda é quando você vai no dicionário e procura assim, gestão. Aí você encontra ato ou efeito de gerir. Me ajuda, né, dicionário? Administração. Ação de gerir, de administrar, de governar ou de dirigir negócios públicos ou particulares. Beleza, gestão, vou gerir a minha escola. Vou gerir o meu ambiente escolar. Professor, mas isso vale só para diretor. Aí é que é o seu engano. Porque a gestão, existe sim o cargo que a gente fala, isso aqui é o gestor, mas todos os sujeitos escolares, olha a expressão, hein? Sujeitos escolares. Quem são os sujeitos escolares? Todo mundo que participa da comunidade escolar. Professores, servidores,
funcionários, terceiros, limpeza, portão, cantina. Opa, cantina é bom. Pais, vizinhança da escola, todos eles se relacionam com a escola. Professor, mas eu sou professor lá na escola, eu não faço gestão. Faz gestão da sua aula. Não, eu sou porteiro. E inclusive sou chique, eu uso o termo em inglês, eu sou um door. E você faz a gestão da entrada dos estudantes. A primeira cara que alguém vê quando chega à escola é a sua. Se você não tem a democracia como princípio, começamos errado a nossa escola. Tá entendendo o tanto que isso é importante? E aí vem a democracia, talvez o mais difícil de definir e o mais importante também, ó. Do lado de cá, governo em que o poder é exercido pelo povo. Mas não é bem assim. Mas vamos lá. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. Regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. Regime em que não existem desigualdades e os privilégios de classe. A democracia em oposição à ditadura permite que os cidadãos se expressem livremente. Onde nós vamos ficar com o nosso conceito de democracia? Nós vamos pegar tudo isso aqui, ó, e vamos ficar da seguinte maneira. Compreender a democracia ao longo desse curso não simplesmente como um ato de votar, mas nós vamos entender a democracia como um princípio. E o que significa compreender a democracia como um princípio? Significa que pensar democraticamente é no momento em que você for tomar as suas ações, sejam elas quais forem, dentro do ambiente escolar. O mais importante não deve ser o que você acha, o que é melhor para você como sujeito e como pessoa, mas o que é melhor para a coletividade. Entendeu que isso é diferente de pensar só como um voto? Um voto sim é uma ação democrática, mas ele não basta, porque é importante que eu haja democraticamente e que compreenda o ambiente escolar como um ambiente democrático e que as minhas ações, os meus exemplos sejam democráticos, com a escuta, com o incentivo à participação, mas também com a minha ação em participar. Não é só o outro que deve me incitar a ser democrático. Eu também devo demandar a democracia, porque é um jogo. A democracia se constrói com a demanda e a demanda se constrói com a democracia. Então, tá compreendendo o caminho? Pensar democraticamente não é voto. Mas pensar democraticamente como princípio significa moldar as suas ações cotidianas no princípio do respeito ao outro, do ambiente público, num sistema democrático, em que é necessário ouvir, compreender e ter liberdade, inclusive para discordar e ser diferente. Isso também é liberdade, correto? Agora olha só, esse princípio se afasta um pouco da ideia grega, porque inclusive lá na Grécia quem podia votar e ser votado era uma classe diminuta, e lá se restringia essa ideia de voto, mas talvez se aproxime muito da ideia republicana dos romanos, por isso aqui atrás, ó, o Coliseu Romano. Porque em Roma, e aí você vai ler um texto do Norberto Bobbio, que eu vou colocar aí para você, ele fala que existe um momento em Roma em que democracia e república se confundem muito os conceitos. Em que esse sentido de república, ó, quando você separa o nome república, fica assim, ó, res, que é coisa, pública do povo. Então uma república é uma coisa do povo, uma escola é uma coisa do povo, uma escola republicana e democrática. Entendeu o que é construir esse sentido de democracia como um princípio para a ação? É assim que nós iremos tratar democracia ao longo deste curso. Mas, contudo, no entanto, todavia, como eu disse que o conceito é histórico, que o conceito é social, ele chega ao Brasil, né? E quando ele chega ao Brasil, ele chega atravessado por um outro conceitozinho que é complicado para nós, viu? É o tal do, deixa eu chegar para cá, do patrimonialismo. Já ouviu falar o que é isso? Não? Vou deixar um videozinho meu aí que eu já gravei sobre o que é patrimonialismo. De forma geral, foi uma boa herança que nós trouxemos ou que nós ganhamos dos nossos colonizadores. Da Península Ibérica de Portugal, que, como diria Chico Buarque, herdamos dos portugueses
uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. E uma dessas sífilis que nós herdamos dos portugueses está aqui, ó, o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É compreender o espaço público como privado. Consegue entender como isso fere a ação de um princípio, de uma democracia como princípio? Se eu penso uma democracia como princípio e enxergo esse espaço como público, olha os gregos e os romanos, eu preciso pensar na escola como pública. Se eu sou entrecortado pela noção patrimonialista de que o bem público é de uso privado, eu não entendo a escola pública, eu entendo como a minha escola. Você já viu o gestor que adora falar isso? A minha escola, os meus alunos, as minhas carteiras, os meus professores. Ele entende que aquilo é dele, não como se ele fosse um elemento temporário naquele lugar. Percebe como o patrimonialismo corta a nossa história e nos forma como sujeito? Deus parabéns aos ibéricos, herdamos dele da colonização. Lembra da sífilis? Herdamos mais uma deles, o patrimonialismo. Mas confere o vídeo que você vai ver um pouquinho mais sobre isso. Certo? Então nós devemos afastar essa noção de que o público é privado e manter a noção de república e dessa democracia como princípio. E então se nós conseguirmos fazer tudo isso, e afastarmos todas essas influências, mantendo a democracia como princípio, devemos sim permanecer com o sentido de que a escola é um bem público e que se eu estou na gestão, e de novo, gestão não é diretor também, mas a gestão como professor, como porteiro, como quem limpa a escola, quem cuida da biblioteca, eu preciso pensar que aquele espaço é público, não é meu. Afasta a noção de patrimonialismo. E pensar que essa democracia como princípio engloba e envolve a comunidade escolar, inclusive quem não estuda na sua escola, hein? Faz parte da comunidade escolar, vizinhança. A escola muda a vida de todo mundo, altera o trânsito, faz barulho. Então nós temos que pensar também na comunidade que não é só aquele que estuda, mas também que compõe geograficamente os limites da escola. E assim nós pensamos sobre uma educação democrática. Lembrando que nós não nascemos democráticos, nós aprendemos a ser democráticos. Então isso também é um elemento que precisa ser ensinado dentro da escola e nós precisamos aprendê-lo para que nós possamos praticar e para que nós possamos também ensinar. Compreendidos a democracia como princípio? Fica aí vou deixar algumas indicações aqui embaixo, principalmente fica aí a indicação da leitura sobre o Bobbio, que é uma leitura que eu acho bacana no dicionário dele, né? Pode procurar na internet que você acha e consulta um pouquinho sobre democracia. Combinados e combinadas? Ó, essa primeira partezinha é isso. Obrigado ao Justininho e obrigado a Justininha. E esses são os primeiros passos para começarmos o nosso curso de gestão democrática e pensarmos a democracia como princípio. Combinados? Obrigado a todos e a todas. A gente se vê. Beijo no coração. E você sabe, né? A gente se encontra.